Fala turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a esse canal, meu nome é Edson. Aqui a gente traz informações sobre o São Paulo Futebol Clube, tá bom? Tudo que acontece no clube nós trazemos de informação aqui. Hoje nós vamos falar sobre a escalação de Dorival Júnior, a provável escalação para esse jogo contra o Corinthians. Hoje, pessoal, Olha, hoje é decisivo esse jogo do São Paulo. Seguinte, vamos trazer aqui para vocês a análise da Sport Center sobre a escalação, possíveis variações técnicas e táticas de Dorival Júnior. Tá? E vamos ver então como os canais esportivos estão reagindo e trazendo essas informações do São Paulo. Tá bom? Vamos analisar um pouquinho. Vamos lá. Bora dar uma olhada na dinâmica que o São Paulo pode ter dentro do jogo contra esse Corinthians. A gente falou já de estratégias e não deve ser diferente de um São Paulo jogando realmente no campo do seu rival, tentando pressionar e buscando atrás de um resultado. A gente posicionou aqui um campinho, a gente falar um pouco das variações que o Dorival pode trazer para o jogo, das opções que ele pode trazer, característica de cada atleta. Eu acho que dentro da dinâmica de jogo, dentro do que o São Paulo tem feito em fase ofensiva, não vai mudar. O que vai mudar são as características, cada peça que ele utilizar. Vamos lá, aqui a gente está vendo uma situação do São Paulo sem bola, o São Paulo defende muito assim, a gente entende que o Lucas num primeiro momento entra para ser um segundo atacante no lugar do Luciano, mais adiantado com o Caleri, mas essa não vai ser a realidade do jogo. A realidade do jogo vai ser um São Paulo em fase ofensiva. Então a gente vai primeiro já posicionar a questão do Wellington. O Wellington e o Caio não joga, mas o Wellington vai fazer muito a função de abrir o campo, de jogar muito espetado e jogar em vários momentos em profundidade, avançando bastante. E como que fica a dinâmica do São Paulo? O São Paulino está mais acostumado, São Paulo sai com 3 jogadores, né? O Rafinha é o lateral que trabalha por dentro, faz um terceiro homem por aqui. Aí a gente tem Pablo Maia e Gabi Neves. Com o Gabi Neves em campo, o Pablo tem sido um jogador com um pouco mais de liberdade, né? O Pablo Maia, nessa temporada com o Dorival, tendo um pouco mais de chegada, é um jogador que tem um chute de longa e média distância muito bom, então acho que é uma saída para o São Paulo, com o Corinthians com um bloco bem retraído, o São Paulo arriscar de fora da área, e esse é um jogador que pode fazer isso. O Nestor tem entrado muitas vezes aberto pelo lado esquerdo, mas por ter esse lateral que avança, o Nestor faz um movimento para dentro para ser mais um jogador para construir, para ter esse jogo curto por dentro. É um jogador que tem crescido muito, o Nestor. Acho que é um cara que pega um pouco no pé dele em alguns momentos, mas tecnicamente ele acrescenta bastante. E aí a gente vai ter o Caleri sempre mais na referência, o Lucas nessa ideia um pouco mais livre, com liberdade para ser um segundo atacante. E aí a dúvida fica muito aqui. Começa o Alisson. O Alisson tem sido um jogador que tem jogado por dentro. Ele é o cara que tem, inclusive, virado meio campista com o Dorival. Outro cara que pode entrar aqui, que esse sim tem feito muito essa função, que eu falei, o Wellington ele abre o campo pelo lado esquerdo. Você precisa de alguém para espetar também e abrir o Corinthians pelo lado direito. O Dorival trabalha assim, com amplitude máxima, você abrindo bastante o campo. Mas beleza, o resultado não tá saindo e tal, precisa de qualidade. Aí a gente vai nesse homem aqui. Que aí sim a dinâmica pode mudar um pouco. Você pode trazer o Lucas mais pro lado. O Lucas é um jogador de origem de beirada. E aí você tem mais um cara encostando no Caleri aqui com muita qualidade. Então é um São Paulo que tem muitas variações. Se você for pensar, quer deixar mais ofensivo ainda, você, por exemplo, usa um Michel Araújo no lugar do Pablo Maia ou do próprio Gabi Neves, que aí é um cara mais meia, com mais chegada na frente. Então, eu vejo muito jogo assim. O São Paulo tendo mais um remake, mais uma tratativa em cima do que foi contra o São Lourenço. Abrir bastante o campo, muita gente atacando a linha. Inclusive, o Dorival fala muito sobre isso, a gente até falando sobre os treinos dele, de os jogadores sem bola atacarem muito espaço, tentar mover a linha defensiva do adversário, achar espaço. Foi muito que o Dorival trabalhou no pré-jogo contra o São Lourenço. Então vai ser isso, abrir bastante o campo, movimentar e tentar abrir espaço do Corinthians. Mais pra frente a gente vai falar do Corinthians aí sim se defendendo. Como o Corinthians vai parar ou tentar parar essa dinâmica do São Paulo. Certo, Mota? É isso então, pessoal. O São Paulo que vem então a campo com a provável escalação Rafael, né? Rafinha ali pela direita, Arboleda,
e Beraldo. Na esquerda, o Wellington, né, que provavelmente não vai ter aquela força ofensiva que o Caio Paulista vinha tendo, né, pela esquerda. E, e no meio, Pablo Maia e Gabriel Neves. Na esquerda, Rodrigo Nestor. Na direita, Alisson. E na frente, no lugar de Luciano, então vem a campo Lucas Moura e o centroavante Caleri. Bom, pessoal, esperamos que este jogo seja um jogo mais agressivo do que aquele jogo que foi contra o São Lourenço. Mas essa é a postura do São Paulo, né? Provavelmente vai ser essa a postura. Ingressos esgotados, Morumbi lotado. São Paulo não divulgou a pauta dos ingressos, né? Já há muitos anos o São Paulo não faz isso não aconteceu hoje, mas o São Paulo, a tendência é que o São Paulo venha assim para cima, pressionando o Corinthians desde o início do jogo. E a tendência do Corinthians é que o Corinthians venha para se defender. Provavelmente o Luxemburgo vai montar um time para o contra-ataque, tá, pessoal? Então a gente não pode dar brecha, principalmente no meio-campo. Você viu ali na análise tática do Sport Center que o São Paulo vai jogar bem aberto, né? Bem aberto pelas pontas, assim como foi contra o São Lourenço, exatamente para não afunilar, não ficar aquele jogo truncado ali no meio, perdendo bola a todo instante, tá bom? Então é isso, mais tarde nós trazemos mais notícias do São Paulo. Ó, não deixa de se inscrever, tá? Deixa seu comentário aqui, o que você achou dessa escalação do São Paulo, dessa organização tática aqui do Dorival Júnior para esse jogo contra o Corinthians hoje. Hoje, meu amigo, o bicho vai pegar. Tá bom, pessoal? Deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.